Olá, pessoal! Nesta aula 2.3 do curso de Física 1, vamos entender e explorar os conceitos de aceleração. Imaginem a aceleração que um piloto e um avião de combate estão submetidos ao decolar de um porta-aviões. Para realizar a decolagem, a aeronave utiliza a força propulsiva da turbina, mas também tem o auxílio de uma catapulta para conseguir uma maior aceleração. A aceleração pode ser de até 4 vezes a aceleração da gravidade, ou 4G. Um automóvel de competição está sujeito a acelerações positivas e negativas durante toda a corrida. Baseado nos exemplos mostrados, podemos afirmar que quando uma partícula muda de velocidade em um determinado tempo, dizemos que essa partícula está acelerando. Similar ao que foi visto na aula sobre velocidade média, a aceleração média é definida pela razão entre a variação da velocidade, velocidade final menos velocidade inicial, e o intervalo de tempo em que ocorreu esta variação, tempo final menos o tempo inicial. Sua dimensão é definida como L sobre T ao quadrado, ou seja, comprimento sobre o tempo ao quadrado. Na análise unidimensional, podemos utilizar o sinal positivo ou negativo para indicar a direção da aceleração, sendo esta também tratada como um vetor. Vamos pensar um pouco mais sobre o conceito de aceleração. Suponha que um objeto qualquer tem uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada segundo, este objeto aumenta a sua velocidade em 5 metros por segundo. Em outras palavras, este objeto aumenta a sua velocidade em 5 metros por segundo. Ou seja, se ele partir do repouso, após o primeiro segundo, ele terá 5 metros por segundo de velocidade. Após 2 segundos, ele terá 10 metros por segundo de velocidade. Após 3 segundos, ele terá 15 metros por segundo de velocidade e assim por diante. Supondo agora que este mesmo objeto tenha uma aceleração negativa de 8 pés por minuto ao quadrado. Isso significa que ele diminui a sua velocidade em 8 pés por minuto a cada minuto. Isso ajuda um pouco a entender o conceito de aceleração. A aceleração instantânea é a aceleração determinada em um instante de tempo. Para entender o conceito de velocidade instantânea e calcular o seu valor, vamos utilizar a mesma lógica empregada para calcular a velocidade instantânea da aula anterior. Só que agora, ao invés de utilizarmos o gráfico posição-tempo, vamos plotar um outro gráfico, que chamamos de gráfico velocidade-tempo, onde a velocidade varia em função do tempo. Neste exemplo, no ponto A do gráfico, uma partícula qualquer tem uma velocidade de 20 km por hora. Ela aumenta a sua velocidade, ou seja, possui uma aceleração positiva até o ponto B, onde atinge uma velocidade de 80 km por hora. Logo após, ela desacelera e acelera novamente no ponto definido como 6 horas. Vamos ampliar a seção que mostra a variação da velocidade do ponto A até o ponto B. Assim como na definição de velocidade média da aula anterior, para calcular a aceleração média na direção x, do ponto A ao ponto B, por exemplo, basta pegar a diferença entre a velocidade final menos a velocidade inicial, ΔV, e dividir pelo tempo gasto, ΔT, entre um ponto e outro, dado pela inclinação da reta em azul. Mas agora queremos saber a aceleração instantânea no ponto A, exatamente naquele momento.
Para isso, vamos andar com o ponto B na curva, fazendo com que ele se aproxime cada vez mais do ponto A. Se continuarmos a aproximar cada vez mais B do ponto A, chegaremos em uma condição em que ΔV e ΔT são infinitesimalmente pequenos e a inclinação da curva será a curva traçada em verde, que é tangente ao ponto A. Portanto, a aceleração instantânea é dada pela inclinação da reta tangente à curva do gráfico velocidade-tempo, no ponto de interesse, que no nosso caso é o ponto A. Então, para saber o seu valor, devemos calcular o limite da razão entre ΔV dividido por ΔT quando ΔT tende a zero, que nada mais é do que a derivada da função velocidade em relação ao tempo t. Como sabemos da aula anterior que ΔV é igual à variação da posição em relação ao tempo t, temos que a aceleração instantânea, AX, é igual à derivada segunda da função deslocamento em relação ao tempo. Para finalizar essa aula sobre aceleração, veja como o deslocamento, a velocidade e a aceleração são correlacionadas graficamente e algebricamente. Neste primeiro exemplo, a curva posição-tempo é uma parábola, onde uma partícula varia sua posição de zero até um ponto qualquer, para e retorna para a posição inicial. O gráfico velocidade-tempo correspondente será uma reta com velocidade inicial positiva que diminui ao longo do tempo, atingindo um valor zero no momento em que a partícula para e passa a adquirir velocidades negativas. O gráfico correspondente à aceleração em relação ao tempo é uma reta com valor constante e negativo, confirmando que a partícula está desacelerando até o ponto de parada e continua acelerando negativamente após este ponto. Neste segundo exemplo, vejam que um gráfico posição-tempo com perfil de uma parábola com a concavidade voltado para cima terá uma velocidade correspondente linear crescente e uma aceleração constante positiva. Neste terceiro exemplo, se o gráfico posição-tempo for linear e decrescente, o gráfico velocidade será uma constante negativa, o que significa que essa partícula não possui aceleração. Portanto, o gráfico aceleração em função do tempo será sempre zero. Essa correlação entre os gráficos é confirmada pelas equações derivadas previamente estudadas, onde uma partícula que obedece à função deslocamento x igual a 5t² menos 2t mais 10, que é uma equação de segundo grau, se derivada, dará uma equação de primeiro grau, ou uma linha reta, inclinada, onde v de x é igual a 10t menos 2. Se derivarmos a equação velocidade novamente, teremos uma constante como resultado para a aceleração. Espero que tenha ficado claro esses conceitos, pois ele é muito importante para entender a correlação entre os termos. Vamos finalizando por aqui, até a próxima aula.